Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje estamos em mais uma aula de biologia com o professor Henrique e, depois de ter visto os ácidos nucleicos, um panorama geral, os fundamentos, as características deles, da composição, como é que eles são na última aula, hoje a gente vai ver dois processos que eu citei na aula passada. Lembra que eu falei? DNA tem informação genética e fica no núcleo. Ele tem capacidade de fazer duas coisas. A sua duplicação ou replicação, que é um fenômeno no qual ele se autoduplica, o DNA faz cópias dele mesmo, e a replicação, que é quando o DNA produz seu filho, o RNA. Esse RNA, por sua vez, sai do núcleo, vai até o citoplasma e, junto ao ribossomo, produz proteínas no processo de tradução ou síntese proteica. São três processos básicos, então, que a gente vai estudar. A duplicação ou replicação, transcrição ou síntese e tradução ou síntese proteica. Dos três, dois deles nós vamos ver hoje, que é a duplicação, que é quando o DNA faz uma cópia dele mesmo, e logo depois a transcrição. Vem comigo. Começando pela duplicação do DNA. Tá aqui, ó, não tá faltando um tiozinho não. Ó, duplicação ou replicação. Mesma coisa, então replica quando o DNA produz outro DNA. Lembrando que esses processos ocorrem dentro do núcleo, que é onde está o DNA. Isso numa célula eucariótica. Então vamos. Tudo começa com o nosso velho e bom DNA. Para o processo todo acontecer, existem enzimas no núcleo. A gente viu enzimas na aula, há 2 aulas atrás. As enzimas aceleram reações, promovem reações. Então, algumas enzimas vão acelerar, promover as reações para que esse DNA se duplique, para que esse DNA vire um DNA, vire 2 DNAs idênticos. Na verdade, existem uma meia dúzia de enzimas diferentes que atuam no processo, mas, para fins de ensino médio, a gente vai citar 3 mais importantes. Aliás, aqui vai um recado, um aviso. Você, que é um aluno, de repente, do ensino superior já, que está fazendo algum curso aí de biológicas ou ciências biomédicas e tal, e caiu nessa aula por algum motivo, primeiro, seja bem-vindo. Segundo, não se esqueça que essa é uma aula mais direcionada para alunos do ensino médio, então ela é um pouco mais superficial. Existem detalhes nesses processos que o aluno geralmente só vê no ensino superior, então talvez você precise de mais aprofundamento. Tudo bem? Então eu vou omitir algumas coisas, fica o aviso. Mas para você, que é meu aluno do ensino médio, que está aí assistindo, é o que eu vou falar, basta para você fazer um bom vestibular no Enem, tá? Porque é isso que é cobrado. Então, continuando. Aqui, por exemplo, no ensino médio, a gente fala de apenas 3 enzimas. Começando pela helicase. O que essa primeira enzima faz? A helicase, basicamente, vai pegar a molécula DNA, que é uma escada retorcida, lembra? É uma escada, Toda retorcida. Vai desenrolar essa escada e vai abrir os degraus da escada. Vai romper as ligações de hidrogênio entre os nucleotídeos e vai desenrolar e abrir essa escada, de uma ponta a outra do DNA. Então, vai fazendo isso sequencialmente. Então, na verdade, aqui está o meu DNA já semi-aberto, foi aberto pela enzima. Então, uma parte do DNA está enrolada, a outra parte está desenrolada e aberta. Ele não para aqui, a enzima continua esse processo desenrolando e abrindo, rompendo os pontos de hidrogênio. No que ele abre o DNA, expõe as bases nitrogenadas, olha só. Antes estavam ligadas, C com G, T com A com T, C com G, elas estavam ligadas, enroladas. Agora eu separei, estou abrindo. Agora as bases estão expostas, ok? Qual a ideia? É eu pegar nucleotídeos livres, nucleotídeos soltos, cada um com uma base diferente, e colocar esses nucleotídeos aqui nas extremidades livres da fita. Essas fitas que abriram agora, eu posso encaixar outros nucleotídeos. Então, vem uma segunda enzima, talvez a mais
muitas vezes, em aulas assim, o cara nem fala dessas outras duas, fala só da DNA polimerase, que é a principal enzima do processo. E o que ela faz? Então, olha só o nome: DNA polimerase. Ela polimeriza o DNA, ou seja, ela monta fitas de DNA. Como que ela faz isso? Vocês estão vendo que tem um C livre aqui? Ele estava preso, ele estava junto com um G, né? Ou aqui embaixo, mais fácil, ó, tem um G livre aqui, ó. Ele estava lá junto com o C até um tempinho atrás, se separou. O G, ele encaixa com quem? Vocês já sabem, com o C. Então a enzima vai pegar um nucleotídeo que tem a base C livre, por exemplo, esse aqui, e vai encaixá-lo aqui, ó. Aqui está esse Czinho que veio aqui, ó. A enzima DNA polimerase traz ele e encaixa aqui. A enzima continua fazendo isso com os demais, ó. Onde tinha um T livre aqui, ela traz um nucleotídeo solto de A e encaixa aqui, ó. Onde tem um G dando sopa aqui, ela traz um nucleotídeo de C para encaixar. Onde tem um C, ela traz um nucleotídeo, vocês sabem, de G. Onde tem o A, traz um nucleotídeo de T. Onde tem um T, A e assim por diante aqui. Vocês estão entendendo? Do outro lado, ela vai fazer a mesma coisa, tá? Então, onde tem um G, ela encaixa um C. Onde tem um A, ela encaixa um T. E assim por diante, tá, pessoal? Só completando aqui, aqui vai ser um T, né? E aqui vai ser um G. Professor, mas de onde vêm esses nucleotídeos? Eles já estão aqui no núcleo? Na verdade, seu corpo pode produzir, mas geralmente eles vêm da alimentação, essas pecinhas livres de DNA. Da alimentação como? Quando você come qualquer carne, qualquer planta, qualquer coisa que é ou já foi um ser vivo, você está comendo também o DNA dele, mas você não vai absorver o DNA dele exatamente. Você vai quebrar ao longo da digestão, você vai desmontar o DNA. Você come um bife, um contrafilé. Você vai pegar o DNA das células do boi que estão ali, vai desmontar, a digestão vai desmontar esse DNA, vai fragmentar basicamente em nucleotídeos. Você vai absorver essas pecinhas e aí essas pecinhas serão encaixadas. Então isso aqui é fragmento de DNA de algum outro ser vivo que você comeu. Ah, mas se eu estou comendo DNA de um outro ser vivo, ele vai fazer um efeito em mim, ou eu vou virar o outro ser vivo, vou ter características desse outro ser vivo? Não. Por quê? Porque as pecinhas do DNA são universais. As mesmas pecinhas que formam o seu DNA formam outro ser vivo. O que muda é a sequência. Na verdade, você pega um DNA de um boi, que tem informações por boi naquela sequência, você desmonta as pecinhas e monta na sua, e volta a montar com aquelas pecinhas na sua sequência do seu DNA. Então você não vai ter características de boi só por comer DNA de boi ou carne de boi. Tá bom, pessoal? É a mesma história das proteínas. Lembra que eu falei? Quando você come uma carne, você come a proteína cheia de aminoácidos naquela sequência, mas você desmonta e você absorve os aminoácidos separados. Nas suas células você volta a montá-los na sua sequência. Tá bom? As pecinhas são universais. Tá bom, pessoal? Então, tá lá, né? O DNA quase já montado. Aí vem a terceira enzima, a ligase. Olha o nome, ligase. O que ela faz? Ela liga os nucleotídeos, faz as ligações fosfodiéster, aqui que liga um nucleotídeo no outro, formando aqui, ó, ligando, né? Juntando todo mundo, formando uma fita ou duas fitas aqui, ó, uma de cada lado, fitas novas, que são as fitas azuis aqui. Estão vendo? Considerando que esse processo ele vai ocorrer ao longo de todo o DNA, vai continuar desenrolando, encaixando nucleotídeos e tal, até o fim,
Ao final de tudo, esses DNAs, agora novos formatos, agora tem 2 DNAs, ó. Esse, que vai ser esse aqui, ó. E essa fita aqui vai virar esse DNA aqui, ó. No final eles voltam a enrolar, e agora eu tenho 2 DNAs, certo? Então eu comecei com um DNA, e ao final desse processo eu vou ter 2 DNAs. Agora percebam o seguinte: vejam que cada um desses 2, eles têm metade deles, metade dessa molécula é uma fita branca, e a outra metade dessa molécula é uma fita azul. Por que a gente diz que o DNA a duplicação do DNA é semiconservativa? O que isso significa? Que ele conserva metade, semi a metade, conservativo que conserva, ele conserva metade do DNA original com ele. Então cada DNA novo carrega consigo metade dele é uma fita, quer dizer, é aquela fita do DNA original. Veja, quem que é o DNA original? É esse aqui, uma molécula com as 2 fitas aqui da cor branca, certo? Quem que é os DNAs novos? Aqui no caso, são as fitas azuis, recém-formadas, recém-sintetizadas. Então você não vai ter depois daquele processo, você vai ter 2 DNAs. Você não vai ter um totalmente velho e um totalmente novo. Ambos guardam uma fita do velho e uma fita do novo. Olha, o outro também guarda uma fita do velho e uma fita nova. Tá bom, pessoal? Então, por isso, dizemos que a duplicação do DNA, vou colocar aqui, ó, importante, ela é semi-conservativa. Beleza, pessoal? Isso é importante. Cai bastante exercício sobre essa propriedade da duplicação, que é cada molécula inteira de DNA fica com metade da original, certo? E a outra metade é sempre a nova. Beleza? Com isso a gente já mata duplicação ou replicação, certo? Agora, a segunda parte dessa aula. A gente viu lá como que um DNA faz outra cópia idêntica. Aliás, mostrando aqui que é idêntica mesmo. O DNA original tinha CTACGTG, tá? Na outra fita branca original tinha GATGCAC. Se você pegar as 2 fitas novas, bom, a branca é igual, não mudou. Será que essa azul nova que vem desse lado aqui é igual a que era original, que estava grudada aqui antes? Pode ver aqui, ó, GATGCAC, ou seja, a fita azul nova é idêntica à branca original que estava aqui. Essa fita azul desse lado também é a original, ela nova, é igualzinha à original, que era a branca que estava grudada aqui antes. Pode ver, ó, CTACGTG, tá, pessoal? Acontece que podem acontecer erros nesses processos, tá? A enzima, às vezes, pode acontecer a enzima, em vez de encaixar o nucleotídeo correto, pode tentar encaixar o errado. Tipo, aqui ela teve que colocar um C para parear com um G, mas em vez de C ela coloca T ou A. É o nucleotídeo errado. Quando isso acontece, você tem a famosa mutação gênica. É uma mutação, uma mudança do DNA. Isso acontece até com mais frequência do que você imagina. Só que o DNA, ou melhor, a célula, tem enzimas que, na maior parte das vezes, reparam, percebem o erro. Outras enzimas que não são essas percebem o erro e consertam o processo, colocam o nucleotídeo certo no lugar certo, mesmo que, por engano, a enzima coloque o nucleotídeo errado e forme uma mutação. Acontece que nem sempre essas enzimas acertam, né? Às vezes elas falham e às vezes a mutação fica, tem que ser corrigida, e aí a gente gera as mutações que geram a variabilidade, que é um assunto para outro momento. Então está aqui a duplicação.
conservativo. Agora, a gente vai ver o processo de transcrição ou síntese. Não confunda incauto aluno. No caso, lá era DNA fazendo DNA. Aqui é o DNA produzindo um RNA. Esse RNA que vai sair do núcleo, inclusive esse processo ocorre dentro do núcleo, mas uma vez produzido, esse RNA vai sair do núcleo, vai para o citoplasma e lá vai conduzir a produção de proteínas. Tá? Então, voltando aqui, começamos aqui. Tudo começa com o DNA. Tá? Mas não era para ter RNA também, não. Ele vai produzir RNA ainda. Ele não produziu, ele está sem nada, só está o DNA. A partir dele, ele vai criar um RNA. Então, vamos lá. Ó. Tudo, vamos dizer assim, a grosso modo, né, o que você, estudante de ensino médio, precisa saber? Que todo o processo é conduzido por uma única enzima, a RNA polimerase, diferente de lá, no outro, que era, eu coloquei 3 enzimas, aqui é só uma. Tá? O que a RNA polimerase vai fazer? Ela vai fazer praticamente tudo. Ela vai desenrolar e abrir o DNA, começando por aí. Só que diferente da duplicação, na qual aquelas enzimas abriam o DNA inteirinho de fora a fora, né? Aqui a RNA polimerase vai escolher um trechinho do DNA, vai desenrolar só aquele trecho e abrir só aquele pedacinho. O resto vai permanecer enrolado e fechado, veja, só um pedacinho no meio dele. Como se formasse uma bolha dentro do DNA. Estão percebendo que ele estava todo enroladinho e parece que estava uma bolha aqui dentro? Pois é que essa estrutura recebe o nome de, essa formato do DNA aqui, essa parte aberta, de bolha de transcrição. Bolha de transcrição, está lá, ó. É justamente a parte do DNA aberta, né, desenrolada e aberta. Beleza? Vocês vão entender? Mas por que não abre inteiro? Vocês vão entender já, tá bom? Mas vamos só terminar o processo aqui. Pois bem, abriu. E aí, a própria enzima RNA polimerase vai pegar nucleotídeos de RNA, não são pedacinhos de DNA, são pedacinhos de RNA, tanto é que eu fiz de cor diferente. Pedacinhos, fragmentos de DNA, volta lá, Ingrid, por gentileza, só para ele ver, lembrar. Os fragmentos de DNA são, coloquei na cor azul. E os fragmentos de RNA, eu coloquei propositalmente na cor laranja, porque é outra coisa. Bom, pessoal? Aí, se eu não tivesse colocado cores diferentes, daria para saber? Daria, se são fragmentos de DNA ou de RNA. O que tem aqui que denuncia que esses fragmentos são de RNA e não DNA? Se você prestou bastante atenção e respondeu que aqui, em vez da letra T, eu tenho nucleotídeos com a letra U, você acertou, meus parabéns, porque RNA nunca tem bases T, sempre no lugar de T é U, e lá era T, tinha bases T. Então, aí você me pergunta, mas de onde vem esses fragmentos de RNA, esses pedacinhos de RNA soltos? Seu corpo pode produzir, mas muitas vezes vem da própria alimentação. Aquele pedaço de boi que você comeu, né, tem células de boi que contém DNA de boi, que você já desmontou e absorveu para montar o seu DNA, e tem RNA de boi, que você também, ao longo da digestão, vai desmontar, absorver as pecinhas de RNA para montar os seus RNAs, que é o que nós vamos fazer agora. Aí a enzima vai pegar esses fragmentos de RNA e encaixar nos nucleotídeos livres, aqui nas bases nitrogenadas que estão livres. Acontece que não vai encaixar dos dois lados, como acontecia na duplicação. Na verdade, você tem dois lados. Só em um deles vai acontecer a transcrição.
nada. Não é porque estranho? Não, não é. Você vai ver por que faz sentido isso daí. Então, o lado que for, que nós vamos colocar os nucleotídeos, eu chamo de fita molde ou fita ativa. E o lado que não acontecer nada, não vai colocar nucleotídeo nenhum, eu chamo de fita complementar ou fita passiva. Professor, como que eu vou saber qual que é a molde, qual que é a complementar? A certa para eu colocar os nucleotídeos? Ou vai ser informado para você no eventual exercício, ou no enunciado ele vai te dar noções ou pistas. Ele vai te dar informações para você descobrir qual que é a molde. Ele não vai deixar jogado para você adivinhar, você não tem bola de cristal, tá bom, pessoal? Então, eu aqui, para a gente fazer aqui de exemplo, eu já vou escolher aqui. Eu vou dizer que a nossa fita molde é a fita aqui que está na direita e a fita complementar é a fita da esquerda, tá bom? Então, se eu escolhi e disse que essa é a molde, o que você vai fazer? Você, se fosse um exercício, eu que disse isso, você ia colocar os nucleotídeos de RNA, na verdade não é você que põe a enzima, a RNA polimerase, ela vai colocando aqui os nucleotídeos ao longo, encaixando nas bases da fita molde, a complementar não, hein? Então vamos lá, ó. Onde tem um T, eu coloco o quê? Ai meu Deus, e agora? A RNA não tem T. Vai para lá. Aqui, o branco é o DNA tem T. Mas o nucleotídeo de RNA que encaixa com T não muda. T sempre encaixa com A. Tá? E agora? Meu Deus! E agora? O que nós vamos fazer? Porque assim, eu aprendi lá na equação de Chargaff que A encaixa com T e T com A. Só que eu não tenho pecinhas A aqui. O RNA nunca tem. Aliás, perdão, eu não tenho pecinhas T. Eu tenho T. Porque o RNA, em vez de T, tem o que, minha gente? U. Então, se você encaixar um T aqui onde tem A e não tem T, né, você vai se virar com o que você tem. Então, na verdade, em vez de T, você vai colocar U, a base U. É só mudar aqui, só substituir. Onde tem C, a enzima coloca G. E assim por diante. G aqui vai encaixar um nucleotídeo do tipo C. Onde tem T, A normal. E onde tem A, novamente, eu coloco U. A própria RNA polimerase junta, faz as ligações fosfodiéster aqui, junta os nucleotídeos para formar uma fita de RNA. Olha só se formando aqui uma fitinha de RNA de cor laranja, tá? A partir de quem? Do DNA, que está na cor branca. Tudo bem? Ao final desse processo, esse RNA se destaca, ele sai daqui. Está aqui o RNA formado. Acabei de montar ele, ó. Olha a sequência dele. A, U, G, C, A, U. Olha ele aqui, ó. A, U, G, C, A, U. Olha, Henrique, olha o erro que você fez. O Henrique colocou um T ali, está errado, Henrique. Se você percebeu, parabéns. Tá? Porque aqui é U. Opa, falei errado lá. Então, é um RNA, não pode ter T. A, U, G, C, A, U. Tá lá. É o mesmo RNA formado. E o DNA ele ficou aberto, professor. Abriram o DNA, arregaçaram ele. E agora? Calma. Depois que termina o processo, esse RNA sai e as bases nitrogenadas que estão livres voltam a se juntar e o DNA volta a se espiralizar e volta a se enrolar, voltando na posição original. Então, eu começo a transcrição com um único DNA e termino com o mesmo DNA intacto, mas o recém-formado RNA. Agora eu vou responder para vocês a perguntinha: por que ele não abre inteiro e não copia uma fita inteirinha, só um pedacinho, que é
lados, como na duplicação ou replicação? Primeiro, ele só copia um lado, porque ele não precisa copiar duas fitas, ele não precisa formar duas fitas, ele precisa formar o RNA, que é uma fita simples, certo? Se ele copiasse os dois lados, ele ia ter duas fitas, dois RNAs, tá? Ele até pode fazer isso, mas na maioria das vezes não é necessário. Segundo, por que ele não abre de fora a fora, professor, e já copia de cabo a rabo, já faz um RNAzão, por que faz um RNAzinho? Então vamos entender. O DNA, o que eu falei para vocês? Ele guarda informação genética, ele guarda receitas, e essas receitas, na maioria das vezes, para produzir proteínas. Lembra? Agora, essas receitas são copiadas pelo RNA, porque o DNA não vai pessoalmente lá até o ribossomo para produzir essa proteína, ele não vai para a receita lá pessoalmente, então ele passa a receita para o RNA, esse RNA vai, sai do núcleo, vai até o ribossomo e eles executam e fazem a proteína. Acontece que o DNA como um todo, ele não tem uma receita só para uma proteína. O DNA é uma molécula muito grande, muito longa, com muita informação. Então, o DNA vai ter, numa única molécula, informação para dezenas, centenas, até milhares de proteínas diferentes num único DNA. Então, o DNA, ele não tem uma receita para uma proteína. O DNA é como se fosse um livro de receitas, com várias receitas, várias informações para várias proteínas diferentes. Acontece que o RNA, ele só carrega uma receita por vez. Por isso que ele é menor que o DNA, certo? Então, como o RNA só vai copiar uma única receita, eu preciso abrir o DNA inteiro para copiar todas as receitas? Não. Eu só vou abrir o DNA no trechinho que tiver aquela receita para aquela proteína que eu quero naquele momento. Porque aqui em cima, por exemplo, se ele abrisse mais para cima, aqui está outra receita para outra proteína. Aqui para baixo está outra receita para outra proteína. Certo? Olha só a fita molde. TAC-GTA. É uma informação. Se você olhar a fita complementar, é outra informação. ATG-CAT. CAT, né? Ou seja, se eu fizer um RNA a partir dessa fita molde, vai dar uma coisa. Se eu fizer o RNA a partir dessa fita, se essa aqui for a molde, não sei em outro momento, vai dar outra coisa, é outra receita. Então, são receitas diferentes ao longo do DNA, várias receitas, uma atrás da outra, para várias proteínas diferentes. Repito, o DNA é como um livro de receitas, tá? Mas o RNA só carrega uma receita por vez. Então, o DNA ele vai abrir para fazer a transcrição, para fazer o RNA, só naquele trechinho que tem aquela receita, tá? Ou seja, é aqui, ó, abriu só aqui. Se em outro momento ele quer a receita para outra proteína, ele não vai abrir aqui, ele vai abrir aqui, porque nesse trecho tem outra receita. Esse trecho com a receita para fazer uma proteína, ou o trecho que vai ser usado para fazer uma RNA, é o que chamamos de, vou destacar aqui, esse trecho famoso, hein? Um dos nomes mais importantes que vocês vão ver nas aulas de biologia ao longo deste ano ou ao longo dos estudos de vocês. Esse trecho que tem informação para fazer uma RNA, que na maioria das vezes vai fazer uma proteína, esse trechinho com uma única receita é o que chamamos de gene, que você vai ouvir falar muito na genética, tá? Então o gene não é o DNA inteiro, o gene é um pedaço de DNA, um trecho do DNA que tem informação, que codifica a informação para formar um RNA, que a maioria das vezes vai ter informação para formar uma proteína, tá, pessoal? Aqui eu tenho um gene, aqui eu vou ter outro gene para outra coisa, aqui eu vou ter outro gene para outra coisa e assim por diante, cada um tem uma informação, beleza, pessoal? Então tá lá, lembre-se, é como se o DNA fosse um livro de receitas. Você tem um livro de receitas com várias receitas do mundo, mas você só quer fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Você vai abrir e copiar o livro inteiro? Não. Né? A Ingrid já até fez, suspirou, está com fome, né? Já está perto da hora do almoço, fala essas coisas, né, Ingrid? Então vamos lá,
você que está com fome, segura aí, já estou terminando. Você não vai copiar ou abrir e ler todas as páginas do livro. Você só vai na página onde tem na receita bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Então aí você vai copiar só aquela receita e vai executá-la na cozinha. A mesma coisa. Ele só abre o trecho, a página onde está aquela receita que ele quer naquele momento. Essa página com a receita é o que eu chamo de gênero. Tá bom, pessoal? E alguns alunos vão ver a questão de introns e exons. Às vezes, esse RNA que sai aqui ele não está prontinho para ser usado. Ele tem partes que codificam a proteína, partes que realmente fazem parte da receita para fazer proteína, mas no meio dele pode ter partes que não fazem parte da receita, que não codificam a proteína. Então, mesmo depois de produzido o RNA, muitas vezes em eucariotes, em procariotes isso não acontece, mas em eucariotes às vezes eu tenho que tirar pedaços desse RNA que não fazem parte da receita, estão só atrapalhando ali, não é exatamente atrapalhando, estão sujando a receita, né? Eles estão ali, naquele momento eles não servem, aqueles pedaços não vão codificar a receita correta, então eles são retirados. Esses pedaços que são retirados do RNA eu chamo de introns, tá? Vem de intruso, tá? E eles são eliminados. Depois você junta as pontas que ficaram, você forma a receita certinha. Os pedaços do RNA que ficam depois, que não são retirados da receita, eles são chamados de exons. Como assim? Vamos lá, dá um exemplo. Eu abro lá o livro e tem lá bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro. Ah, mas eu não quero brigadeiro. Eu só quero bolo de cenoura. Você copia a receita inteira, mas se você não quer fazer o bolo de cenoura com brigadeiro, você tira a parte do brigadeiro. A parte do brigadeiro, a Angelita falou, nossa, que crime, tirar o brigadeiro, meu Deus, né? Mas às vezes a pessoa é alérgica de chocolate, então é igual a minha avó. Minha avó, ela não gosta de chocolate, ela fala que quando dá alergia, ela detesta. Né? É daquelas que, né, sorvete napolitano com sol de creme, sabe? Não é sem graça. Mas vamos lá. Então, pessoal, tem gente que não gosta. Então você pega lá a receita bolo de cenoura com cobertura de chocolate, você só quer o bolo de cenoura. Então você copia a receita e tira dela, copiou e tira dela a cobertura de chocolate. E aí você faz o bolo sem a cobertura. A parte do chocolate, do brigadeiro, ali no caso, é um intron, você tirou. Mas em outros momentos você quer fazer a receita completa. Aquele intron não é mais intron, certo? Ele é exon, ou seja, é a parte que você vai usar, então você não tira. Você quer o bolo com a cobertura. E tem gente que não quer o bolo, tem gente que só quer o brigadeiro. Então, em outros momentos, naquela receita inteira, você tira a parte do bolo de cenoura e só faz a cobertura de brigadeiro. Você só come brigadeiro de colher, né, na panela mesmo. E aí, então vejam que essa coisa aqui de introns e exons, aqui é a mesma coisa. O RNA, ele tem embutido, às vezes no único RNA, pequenas variações de uma receita, de uma proteína. Então, esses introns, você tem tirando determinados introns, você faz a proteína de um jeito. Você colocando os introns, transformando eles em exons e tirando outras partes, você vai fazer a proteína modificada e assim por diante. Você vai modificando as proteínas que você quer fazer, igual a gente fez com o bolo. E assim, então, antes de ir para a reta final, vamos sim, só dar um panorama geral, uma revisãozinha, para comparar as diferenças. Agora a Ingrid vai ter que ficar acompanhando com a câmera aqui, as diferenças entre a duplicação a duplicação e a transcrição, tá? Então vamos lá, se quiser afastar um pouco a câmera, não sei se dá para afastar um pouco mais para mostrar tudo, acho que não dá, né? Tudo? É. Eu acho que só se essa. Não, deixa do jeito que está aí, o pessoal vai conseguir ver aí, eu acredito. Então vamos lá, duplicação ou replicação, é o DNA fazendo outro DNA. Transcrição ou síntese, é o DNA fazendo RNA. Duplicação, começo com um DNA e termino com 2 DNAs. E cada um desses DNAs conserva metade da fita original, quer dizer, metade da molécula original, que é uma fita branca aqui no caso, e metade da molécula é nova, ou seja, essa duplicação é semi-conservativa. Já na transcrição, eu começo com DNA e termino com o mesmo DNA sem mudar nada, intacto, mais um RNA agora.
certo? Enzimas utilizadas na duplicação: helicase, DNA polimerase, que é a principal, e ligase. Enzima singular utilizada na transcrição: RNA polimerase. É outra, tá? Não confunda, lá é DNA polimerase, aqui é RNA polimerase. Maneira com que a molécula se abre. As enzimas abrem a molécula de DNA inteira, de cabo a rabo. Aqui na transcrição, não. Na transcrição, a molécula é aberta só um trecho, formando a bolha de transcrição. Que trecho? Onde está o gene que eu quero. Tá? Nucleotídeos utilizados para completar as fitas. Nucleotídeos de DNA, que tem T inclusive. Nucleotídeos aqui na transcrição utilizados para completar as fitas. Nucleotídeos de RNA que contém U. Tá? Na duplicação, as duas fitas são completadas com nucleotídeos. Na transcrição, apenas uma fita é completada, é a chamada fita molde, tá bom? E aí, para concluir, forma-se o RNA e, para finalizar essa aula, nós temos basicamente, existem mais, tá pessoal? Mas assim, de forma bem básica, existem 3 tipos principais de RNA. Quais são eles? Então, esse RNA, todos eles, na verdade, são feitos da mesma forma, por transcrição ou síntese. Dependendo da função que esse RNA depois de pronto vai assumir, ele vai ser um tipo diferente. Então, são 3 tipos. O RNA mensageiro, também chamado de mRNA. O RNA transportador, também chamado de tRNA. E o RNA ribossômico, chamado de rRNA. Qual a diferença? Basicamente a diferença, além da composição, está na função. O RNA mensageiro é um RNA de cadeia média, ele não é tão longo nem tão curto. Ele faz o quê? Na verdade, a função dos RNAs está no próprio nome deles. RNA mensageiro é aquele que carrega uma mensagem. Que tipo de mensagem? A receita copiada do DNA, a receita para fazer uma proteína. Então ele vai lá, ele que copia a receita do DNA, sai do núcleo, vai até o ribossomo, ele apresenta a receita para o ribossomo e aí se constrói a proteína a partir da receita que ele trouxe copiada do DNA. Ele é o RNA mensageiro. Segundo RNA transportador. Como o próprio nome sugere, ele transporta. Mas transporta o quê? Ele transporta matéria-prima para fazer proteína. Na verdade, os RNA servem para criar proteínas, certo? Eles servem para montar proteínas. Esse aqui está carregando a receita. Esse aqui vai trazer para o ribossomo as pecinhas que formam as proteínas, que são os aminoácidos. Então, o RNA transportador carrega aminoácidos. Atenção, viu, minha gente? Porque eu pergunto para muitos alunos: RNA mensageiro, função. Ele carrega a mensagem, ele carrega a receita. Aí, RNA transportador. Aí o aluno pensa e coloca na prova. Ele transporta, mas transporta o quê? Transporta a receita. Não! Quem transporta a receita é o mensageiro. Tá? Ele transporta, mas não é a receita, é a matéria-prima, são os ingredientes para montar a proteína. Então ele carrega e transporta aminoácidos. Tá? Esse RNA transportador é o menor que tem dos RNAs, é porque é a cadeia mais curta, e ele vai se dobrando, ele não é esticado assim igual esse aqui, né? Igual esse que eu coloquei no exemplo. Ele acaba, depois de pronto, ele acaba se dobrando, formando uma estrutura em forma de trevo, né? De forma alças, uma estrutura em forma de trevo. Ele se dobra sobre esse formatinho bonitinho aqui. Inclusive, quero destacar que ele tem 3 nucleotídeos aqui soltos, quase hidrogenados na ponta do pezinho dele, chamados de anticódon. Atenção para isso, que você ainda vai ouvir falar dessas 3 bases no pezinho do RNA transportador, tá? Mas deixa isso para outra aula. E o último tipo de RNA é o RNA ribossômico. Como o próprio nome sugere,
RNA, que faz parte da estrutura do ribossomo, tá? Ele é o maior RNA que tem, a sigla é RNAR, então de todos eles, esse é o médio, esse é o menor, esse é o maior em termos de cadeia. E olha só, isso aqui é um ribossomo. O ribossomo tem duas metades, duas subunidades. A subunidade menor e a metade, a subunidade maior. Do que é feito um ribossomo? De proteínas e de RNA ribossômico. Então a função dele é o mais fácil. A função dele é meramente estrutural, é material de construção para formar os ribossomos. Ribossomo que é a fabriqueta de proteínas, é onde se montam as proteínas. Tá? Então, ele, junto com proteínas, vão formar a fabriquinha de proteínas, que é o ribossomo. Tá, beleza, pessoal? Esses são os três tipos de RNA, eles trabalham em conjunto, né? Os três juntos na hora da tradução, na hora de montar a proteína de fato, assunto que nós vamos ver lá em tradução, na aula de síntese proteica. Aí a gente vê os três atuando certinho. Tá? Essa foi uma mera introdução do assunto. Beleza, minha gente? Espero que tenham gostado. É um assunto um pouco indigesto, eu sei, mas se você, né, estudar com perseverança, com calma, né, ter paciência e ir fazendo devagarinho, você vai entender tudo e vai se dar bem lá na frente. Espero que a aula tenha sido útil. Até a próxima. Um grande abraço.